Prontinho, irmãos? Mateus capítulo 11, versículo 1. Compartilhe a sua Bíblia aí com um irmão que porventura não tenha trazido a Bíblia. Se compartilha com ele. Mateus capítulo 11, verso 1. Podemos, irmãos? Assim mesmo assentados, nós estaremos lendo a palavra. Que diz assim: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Amém. Só até aqui. Irmãos, nós vamos... Essa palavra, essa semana eu estava lendo o livro de Mateus, recomeçando lendo a Bíblia. Nesse ano, não sei se vai dar tempo, eu espero que sim. Gostaria muito de ler mais uma vez a Bíblia esse ano. Eu perdi as contas, na verdade. Eu não sei se eu li 3 ou 4 vezes. E fiquei chateado comigo, porque eu li pouco esse ano. Li muito pouco a Bíblia. Eu deveria ter lido mais a palavra do Senhor. E aí eu não sei se eu li 3 ou se li 4 vezes esse ano a Bíblia. E estou recomeçando a ler. Eu começo lendo o Novo Testamento, aí termino o Novo Testamento, pego no Antigo Testamento e termino lá em Malaquias. E aí terminei, tem um restinho de Salmo para concluir. E aí eu estou começando a ler o livro de Mateus. Esse texto falou profundamente ao meu coração sobre o princípio discipulado, que é logo depois do capítulo 10, que Jesus escolhe seus discípulos. E aí veio ao meu coração muitas coisas sobre discipulado essa semana. O livro que eu ganhei hoje, que era ouvi uma mensagem boa essa semana, por causa do tema, pedi o livro lá no Amigo Oculto, entre os líderes de células, chamado Talmidim. Depois você vai saber o que é Talmidim. E o irmão já me abençoou com esse livro do pastor Ed Renekiewicz, chamado Talmidim. E esse livro também já me ajudou hoje, que eu já peguei ele, já utilizei em algumas coisas bacanas, na mensagem hoje, inclusive. E aí nós vamos falar hoje, irmãos, você pode colocar aí, como tema da nossa mensagem, na poeira de Jesus. Irmãos, você vai aprender nessa noite que nós precisamos andar na poeira de Jesus, tá bom? Mas antes de nós chegarmos o porquê de andarmos na poeira de Jesus, eu queria falar um pouco sobre o princípio discipulado, como que era, e até nós chegarmos aqui. Havia uma coisa muito interessante, irmãos, entre os judeus, na cultura judaica, no ensino das crianças judaicas. Preste bem atenção para você não se perder. Uma criança, irmãos, de 6 a 10 anos, ela começava a ser ensinada, alfabetizada, e o texto, ela fazia parte de uma escola chamada Bet Sefer, que quer dizer casa de estudo, casa do aluno, melhor dizendo. E essa criança, a partir dos 6 anos de idade, ela entrava nessa escola. Ele era estudar, o rabino da sinagoga ensinava essa criança de 6 a 10 anos nessa escola. E ele era alfabetizado, ele era ajudado através do rabino. E o que ele estudava? Eles usavam, obviamente naquela época, o Antigo Testamento. Mas qual parte do Antigo Testamento? Era chamada de Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A criança, irmãos, de 6 a 10 anos, ela estudava na Bíblia, ela era orientada na Bíblia, ela era alfabetizada pela palavra do Senhor. Interessante que quando eles chegavam aos 10 anos, essa criança já tinha memorizado todos os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia eram todos memorizados. Com 10 anos de idade, a criança sabia de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa criança já sabia todo o livro de Moisés, com 10 anos de idade. E aí, irmãos, essa criança, também através dos pais, era ensinado
na profissão do que o pai tinha. Por exemplo, Jesus foi ensinado no artesão, mais considerado como carpintaria. As crianças eram também ensinadas por seus pais, mas formalmente eles participavam de uma escola chamada Bet Sefer, que eles eram de 6 a 10 anos, onde eles aprendiam e memorizavam todos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Meus irmãos, muitas vezes é difícil das pessoas lerem os 5 primeiros. É possível que tenha crente que tenha 1 ano de crente aqui, que nunca leu esses 5 livros. E esses meninos memorizavam de cor 5 livros da Bíblia. E aí, quem saía bem, eles iam para um outro estágio, que era de 10 a 14 anos, que era uma escola chamada Bet Talmud, que quer dizer Casa do Aprendiz. Nesse tempo, eles liam, eram ensinados por um rabino e aprendiam todo o restante do Antigo Testamento. Eles aprendiam e memorizavam todo o restante do Antigo Testamento. Você sabe o que é isso? Todos os 5 livros de Moisés, os Salmos, Provérbios, livros proféticos, livros históricos, todos os 39 que nós temos hoje no Antigo Testamento, eles sabiam todos eles. Até os 14 anos. Eles eram treinados e, além disso, eles também eram treinados na interpretação, porque existiam muitas escolas de interpretação do Antigo Testamento, tradições. E essas crianças, esses meninos, eram ensinados nessas escolas também, seguiam algumas direções de interpretação. Os melhores alunos, irmãos, depois dos 14 anos, os melhores alunos que se davam melhor, eles iam para uma outra escola, mas tinha que ser sustância. Era chamado Bet Midrash. O que era o Bet Midrash? Era a casa do estudo. O que quer dizer isso? Aí não era mais qualquer aluno, só os melhores alunos. E normalmente era da elite dos judeus que conseguiam chegar. O sonho desses meninos era ser um discípulo desse grande mestre que eram os rabinos da época. Os grandes intérpretes da cultura, da palavra do Senhor. O sonho deles, irmãos, desses meninos, era se tornar um talmide, ou um talmidim dessas pessoas. O grande desejo desses garotos de 14 anos era ser aprovado para seguir de perto um desses rabinos e se tornar um talmide. No plural, talmidim, discípulos desses rabinos. Mas não era qualquer um que podia ser um talmidim. Quem podia ser um talmidim? Todos esses meninos, até 14 anos, que estudavam muito, que sabiam tudo de Bíblia, eles escolhiam um dos seus rabinos prediletos para seguir de perto esse rabino. E eles tinham uma entrevista com esses rabinos, e o rabino, meus irmãos, fazia todo tipo de pergunta bíblica e de interpretação bíblica. Você imagine alguém pegar você e fazer todo tipo de pergunta sobre o Antigo Testamento e tipo de interpretação das escolas, e aí, de acordo com a resposta que esse menino desse, o rabino poderia dar 2 respostas para ele. A primeira resposta era assim: você é um bom aluno, você vai ser um ótimo cidadão, mas infelizmente você não está apto, ou você ainda não é digno de ser o meu talmidim. E aí esse cara voltava para casa, esse menino voltava para casa e aprendia a profissão com o pai e seguia sua vida. Mas aí o rabino poderia dar uma outra resposta, que era a resposta que todos os meninos gostariam de ouvir. Eles esperavam ouvir essa resposta e essa frase: venha,
siga-me. Essa é a resposta. E ali, a partir, se ele ouvisse aquilo assim, venha, siga-me, ele se tornava então um talmidim desse rabino. Só que não era qualquer um que poderia participar e ser um talmidim. Você lembra? E aí tinha uma frase que era um ditado popular entre os rabinos, que eles ensinavam assim os seus talmidins. Eles falavam para todos os talmidins, todos os alunos, eles falavam assim, ande na poeira do seu rabino. O que é andar na poeira de seu rabino? Ele tinha que andar tão próximo desse rabino, do seu mestre, que a poeira da sandália do rabino, ela era jogada para trás e empoeirava o menino que seguia o rabino. Você entendeu? O que é andar na poeira de um rabino? Imagina que isso aqui é um rabino. Eu sou um talmidim, um aluno. Eu vou andar o mais próximo por ele. A ideia é de você andar tão próximo desse rapaz, que a poeira dos pés do seu mestre, ela vai empoeirar você. Esse é o ditado popular. E aí, irmãos, o que quer dizer isso? É você ser próximo, é você andar próximo do seu mestre, é você ser íntimo do seu mestre, é você saber tudo do seu mestre. Qual era o objetivo? Qual era o maior desejo de um talmidim? Qual era o maior desejo de um discípulo? Que a expressão talmidim quer dizer discípulo. É uma palavra hebraica, tá, irmãos? Que quer dizer discípulo. Qual era o maior desejo de um talmidim naquela época? Ser como seu mestre. Por isso, mas para ser como seu mestre, ele precisava andar na poeira do seu mestre. Ele precisava ser próximo do seu mestre. Ele precisava andar colado com o seu mestre. Mas aí a gente aprende com Jesus, irmãos, que Jesus, ele não seleciona. A gente não precisa saber todo o Antigo Testamento para ser discípulo de Jesus. A gente não precisa ser elitizado para ser discípulo de Jesus. Nós não precisamos, irmãos, ter todas as respostas bíblicas para ser discípulo de Jesus. Na verdade, Jesus chega para aqueles que não conhecem nada dele. E você se lembra que quantas vezes Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, vem, me segue. Ele estava usando uma expressão que os rabinos usavam quando esses meninos eram aprovados. Quando Jesus está dizendo assim para você, vem e me segue, ele não está dizendo para você, vem e me segue à distância, do jeito que você quiser. Ele está dizendo para você assim, vem e ande na minha poeira, ande próximo de mim, ande colado comigo, seja íntimo de mim. E aí o maior desejo de um talmidim, o maior desejo de um discípulo é ser como o seu mestre. Qual deve ser o maior desejo de um crente? Qual deve ser o maior desejo de um discípulo de Jesus? Ser como o seu mestre é. Mas para sermos como Jesus é, nós precisamos estar na poeira de Jesus, meus irmãos. E aí tem um texto muito joia, que é o texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13 e 14, que é Jesus subindo ao monte e chamou para junto de si aqueles que ele quis, aos quais vieram para junto dele. Você percebe como que Jesus faz com o discipulado? O texto fala que quando Jesus escolhe seus discípulos, ele escolhe para junto de si. Ele espera que a gente ande colado nele. E ele espera que as pessoas se aproximem da poeira de Jesus. Irmãos, na Bíblia há muito relato dos milagres de Jesus, mas essas pessoas necessariamente, elas não se tornaram discípulos de Jesus. Jesus quer fazer na nossa vida muito mais que curar a gente.
Eu prego sobre cura, eu creio na cura, eu vejo gente curado, eu oro por isso, eu oro por prosperidade, eu sei dessas coisas, mas existe algo muito mais profundo que Jesus quer fazer com as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos o seu talmidim. Ele quer que nós sejamos seu discípulo. Mas não um discípulo que ande à distância. Mas não um discípulo, irmãos, que olhe e que conheça Jesus de longe. Ele quer que você ande próximo dele. Andar na poeira de Jesus, meu irmão, é andar próximo dele. É andar colado com Jesus. E eu me emocionava muito essa tarde, no meu tempo de oração, que eu falava com o Senhor: Senhor, eu quero sentir a tua poeira sobre mim, Senhor. E eu sei que não depende do Senhor. Eu sei que depende de mim. Eu sei que depende, Senhor, que eu ande contigo colado. E aí o maior desejo de um talmidim não é saber o que necessariamente o seu mestre sabe. Não é ter o que o seu mestre tem. É ser como o seu mestre é. E nós precisamos querer isso no coração. O conhecimento que Jesus tem não é pecado, não é só isso, não tem problema. Mas mais que isso, irmãos, dentro de nós deve ter um desejo de ser como Jesus é. O maior desejo de um talmidim é ser como o seu mestre. E aí Jesus, irmãos, ele não escolhe a elite, você não precisa saber nem ler, nem escrever. Ele simplesmente, ele olha para aquelas pessoas, e muitas delas não sabiam nem ler, nem escrever, e nada disso. Ele simplesmente olha para essas pessoas e vem e fala assim: vem e me segue. Sabe qual a primeira palavra que Jesus está dizendo para cada um dos irmãos nessa noite? Vem e me segue. Ele quer que você ande na poeira dele. E às vezes soa mal, né? Andar na poeira de Jesus. Mas quando você entende que essa proximidade, irmãos, naquela época o talmidim, ele andava tão próximo que muitos alunos decidiam morar na casa do seu mestre. Você lembra que certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, onde tu mora? É porque, na verdade, entre os talmidins, entre os seus discípulos, muitos deles moravam na casa do seu mestre, para aprender tudo que ele tinha, para saber, para viver como ele é, para falar como ele fala, para ser como esse mestre é. Esse deve ser o desejo de cada um de nós. Simples assim. Nós, como talmidim, nós precisamos ter um desejo profundo na nossa alma, meus irmãos. O maior desejo, irmãos, naquela época, entre os meninos, o maior sonho deles era ser como um daqueles rabinos, era ser como um daqueles mestres. E eram poucos, eram selecionados, era uma minoria absoluta que conseguia ser como um rabino era. Hoje não, Jesus olha para a multidão e chama cada um de nós e fala assim: vem e me segue. Pegue o meu jugo. Existia uma expressão muito comum naquela época, que quando você seguia um rabino, a expressão usada era a seguinte: você vai agora estar sobre o jugo do rabino. Por isso, Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo. Ele está falando dos seus ensinos, ele está falando porque os rabinos, eles colocavam sobre aqueles meninos um jugo pesado, extremamente pesado. Mas Jesus nos chama e fala assim: vem sobre o meu jugo, sobre o meu ensinamento. O que ele está dizendo assim: eu tenho um jugo diferente deles. Eu tenho um jugo e sei qual é a vontade de Deus para as suas vidas. O que Deus quer para você.
venha estar sobre o meu jugo, vem, esteja na minha poeira, esteja junto de mim. E é muito interessante quando eu pensava e lia sobre isso, porque estar na poeira, irmãos, quer dizer que você está extremamente próximo de Jesus. Não tem como, não existe, irmãos, discipulado genuíno à distância. Não existe isso. O discipulado, o talmidim, o discipulado bíblico, ele é algo que Jesus quer que você se aproxime dele, que você esteja colado nele, que você esteja tão colado nele, que a poeira das suas sandálias, ela enche você, e ao decorrer do dia, você esteja todo empoeirado de Jesus, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Esse é o Senhor. Eu falava isso com o Senhor: Senhor, eu preciso ser empoeirado pelas tuas sandálias. Mas para ser empoeirado pelas suas sandálias, eu preciso decidir estar próximo do meu mestre. E aí muitas vezes as pessoas se contentam os milagres de Jesus, e eu oro, eu creio nos milagres e oro e abençoo sobre isso, mas existe algo muito mais profundo, que é o sonho de todo talmidim, que deve ser o sonho de todo discípulo de Jesus, ser exatamente como Jesus é. Isso tem que ser uma declaração profética. Isso tem que ser uma declaração, uma decisão nossa diante de Jesus. Senhor, eu quero ser exatamente como Tu és. E tu sabe qual é o maior sonho do mestre acerca do seu talmidim? Que ele seja exatamente como ele é. Sabe qual é o maior sonho de Jesus acerca do discipulado? Que você seja exatamente como ele é. A palavra do Senhor diz assim: nós vemos em face, mas um dia seremos como ele é. Existe um texto de 1 Pedro 2, 21, Pedro dizendo assim: Jesus nos deixou exemplo para que possamos seguir os seus passos. Por que nós precisamos seguir os passos de Jesus? Para nós andarmos na sua poeira, meus irmãos. Nós precisamos aprender os exemplos de Jesus e ser exatamente como ele é. Quando ele fala de andar na poeira, ele está falando de andar próximo. E essa proximidade gera intimidade. Você pode colocar isso no teu coração. Só consegue ser íntimo de Jesus quem anda próximo de Jesus. E nessa intimidade, nós somos transformados. Porque, irmãos, quando a gente começa a nossa caminhada, a gente vê uma distância enorme entre a gente e Jesus. A gente olha para Jesus e a gente se sente nada. Por isso que Pedro, no capítulo 5 de Lucas, ele fala para Jesus, ele questiona Jesus sobre o milagre, tinha pescado a noite toda, aí Jesus faz aquela multiplicação, né, aquela pesca maravilhosa, e aí Pedro fala assim para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Sabe qual que Pedro olha ali? Pedro olha para Jesus e olha para si mesmo e percebe diante dele uma distância muito grande. Não só simplesmente, irmãos, de pecar ou não pecar. Ele olha para Jesus e percebe Jesus, muitas vezes algo inatingível. Mas aí, irmãos, Jesus chama Pedro para perto. E a poeira dos pés traz proximidade, que gera intimidade. E essa intimidade gera transformação das nossas vidas. Quando nós andamos na poeira de Jesus, meus irmãos, nós somos transformados pelo Espírito Santo.
Nós somos transformados dia a dia. Mas não temos como ser transformados dia a dia se nós não andarmos próximos a Jesus. Se nós não decidirmos saber tudo de Jesus, querer Jesus, estar com Jesus, cantar com Jesus, ceiar com Jesus, orar a Jesus. Irmãos, um tal Midim não largava o mestre para nada. Eu lembro de um pastor contando que eles foram lá e eles viram uma cena muito interessante, que eles viram alguns discípulos de alguns mestres lá em Israel. Irmãos, eles andavam tão próximos, eles andavam colados, e aí o mestre, obviamente, entrava no banheiro e eles ficavam esperando lá de fora, o mestre saía, colava de novo nele, andava para lá, comiam com o seu mestre. Andavam com seu mestre, muitas vezes moravam na mesma casa que seu mestre. Qual a lição para a gente, irmãos? Que Jesus deve ser o alvo da nossa vida. Por isso que o autor aos Hebreus fala assim: livre-se de tudo e do pecado que vos envolve, e corra com perseverança a carreira que vos é traçada. Ao autor, a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é Jesus. Mas qual é o alvo de Jesus? Quando a gente olha para Jesus e fala assim, meu alvo é Cristo. A gente canta isso, que meu alvo é Cristo. Mas em que sentido nós estamos dizendo isso? O nosso alvo deve ser assim, irmãos. O meu sonho é ser como Jesus é. E eu quero dizer para você que o sonho de Jesus é que você seja exatamente como Ele é. Exatamente. Por isso que Ele quer que você ande na sua poeira. Por isso que Ele quer que você se aproxime dEle. Por isso que Ele quer que você decida, meu irmão, se envolver com Ele. Ande com Ele. E aí Jesus, Ele vai mais além. Ele pega a gente, ensina a gente, e o texto vai dizer que Ele pega esses discípulos e envia para que gere outros discípulos. E esses outros discípulos possam andar também na nossa poeira, porque eles podem andar na nossa poeira, porque nós somos como Jesus é. Nós precisamos ser exatamente como Jesus é, porque tem muita gente que nós precisamos discipular, e eles vão andar colado com a gente. E aí Jesus, eu quero dizer para você que pastor, Jesus envia esses discípulos e dá essa autoridade para fazer e para falar no nome dEle. O texto que fala que Jesus instrui seus discípulos e envia seus discípulos. Sabe qual que eu quero dizer, uma palavra que eu quero dizer para você? Irmão, Jesus conta com você. Para Jesus, a palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos, talmidim, em todas as nações. E Ele conta, sabe com quem para fazer isso? Com você. Ele está contando comigo. Ele conta contigo, irmãos, para que a gente possa ir nesses lugares. E aí você fica preocupado com tanta coisa, né, irmãos? Essa palavra vem muito ao meu coração, esse capítulo 11, porque às vezes nós nos preocupamos muito com as coisas. Mas eu tenho que ir, e as minhas coisas, como que eu faço? E eu vou cuidar das coisas do Senhor, eu vou cuidar de outros discípulos, e as minhas coisas. Observe bem o texto de Mateus 11, 1, que o texto fala assim, que Jesus envia os 12 para ensinar, e Ele vai pregar na cidade da Galileia, em outra versão, na cidade deles. Aprenda uma coisa, o que esse texto está querendo dizer? Que Jesus envia seus discípulos a outras cidades, para que eles gerem outros discípulos.
E enquanto Jesus envia para outra cidade esses discípulos, o próprio Jesus vai na cidade dos seus discípulos para abençoar a sua família. Qual a lição que a gente aprende disso? Enquanto a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Enquanto a gente está cuidando das coisas do Senhor, Deus cuida de cada um dos nossos. A gente tem dificuldade de crer e descansar nisso. A gente tem dificuldade de entregar para o Senhor a nossa casa. Mas, irmãos, eu aprendo nesse texto que quando nós aprendemos a cuidar das coisas do Senhor, o Senhor tem um compromisso muito especial de cuidar da sua casa. E aí, se você continuar lendo o texto fala que Jesus estava curando os enfermos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Jesus estava fazendo uma obra extraordinária. E essa obra de cuidar dos enfermos, ressuscitar mortos, de levantar os paralíticos, isso estava acontecendo aonde? Na cidade dos seus discípulos. E aonde que estavam esses discípulos? Cuidando das coisas do Senhor em outras cidades. Irmão, aprenda que quando você cuida e descansa no reino, nas coisas do Senhor, o Senhor sempre vai cuidar das suas coisas. O Senhor cuida de nós. E Ele conta com você para isso. E Ele, sabe o que é o mais extraordinário? Que Ele nos desafia a ir e fazer discípulos. Talmidim. E é muito interessante que Ele fala assim, ide e fazei discípulos. Fazer quer dizer que discípulo não vem pronto. Ele é construído. Está entendendo? E aí nós falávamos sexta-feira na vigília, Senhor, traz esse povo todo, de todo jeito, traz bandido, traz prostituta, traz os endividados, traz ladrão, traz tudo, Senhor, para cá. Que nós cremos que pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas serão teus discípulos, Senhor. Amém, meus irmãos? Fale um amém forte, amém, irmão? Amém. E nós falamos que o Senhor pode trazer. Traz essa gente toda, Senhor. Porque a gente crê no poder do teu Espírito Santo, que transforma. A gente crê no poder do Espírito Santo. E Jesus, quando chama, Ele não chama os discípulos, Ele não chama discípulo, Ele chama as pessoas para que se tornem seus discípulos. Então, irmão, você vem para Jesus do jeito que você está. É muito comum, e já vi muita gente, é muito comum as pessoas falarem assim, pastor, eu preciso decidir umas coisas, eu preciso me libertar, eu preciso largar a cachaça, largar a cachaça é uma coisa boa, largar o cigarro, para depois vir para Jesus. Não, meu irmão, Jesus chega para a gente e fala assim, vem e me segue. Porque a poeira das sandálias de Jesus vai transformar você. Você está entendendo? Às vezes a gente olha para a gente, vê tanta imperfeição. Tem dia que a gente acorda que a gente parece, se Jesus voltar hoje, eu sou o primeiro da fila a ser salvo, eu sou o primeiro. Mas tem dia que a gente acorda, irmãos, que parece assim, rapaz, tomara que Jesus não venha hoje, porque eu tenho certeza que eu não sou salvo. Mas não é assim que acontece. É pela graça do Senhor. E não é por sentimento, não é por causa do que eu sinto, mas pela graça do Senhor e por quem Jesus é. E Ele chega para a gente, irmãos, e fala assim, vem, me segue. Ele chama o cara do jeito que ele está. Ele passa, e como que Jesus passa hoje aqui em Palmas? Ele passa nas avenidas de Palmas através de você, que é talmidim de Jesus, amém? Diz para o seu irmão, não esqueça, você é talmidim de Jesus. Amém, irmão? Quem é talmidim de Jesus aqui?
Glória, tem gente que não é talmidinho ainda não, né? Ah, bem. Irmãos, como que Jesus passa hoje aqui em Palmas? Através de você. Como que um bandido hoje consegue ver Jesus? Através da gente. E aí a gente passa num lugar e o cara está caído, o cara está embriagado, a gente sabe o que a gente fala para ele? A gente fala assim, Jesus está te dizendo, vem e segue. Irmão, tem muita gente que começa seguindo Jesus assim, ó. Mas não tem problema. Tem problema, irmão? Você hoje está dizendo que não, mas muitas vezes a gente acha que não pode. Para começar a seguir Jesus, você começa até de fogo. Por mais que isso escandalize você. Porque discípulo não vem pronto. E mais, na verdade, quando você vem, você nem é discípulo ainda. Você só se torna discípulo quando você aceita seguir Jesus. Está entendendo? Porque antes você não é discípulo. E aí Jesus passa por Mateus, passa por Pedro, João, passa por aqueles caras todos, eles olham para aqueles caras assim, passa por Zaqueu, passa por aqueles caras que roubavam, e olhava aqueles caras cheios, tudo encrencado, tudo enrolado, tudo metido com coisa errada. Jesus passa para ele e fala assim, vem me segue. Irmão, é a mesma coisa, Jesus passa lá em Brasília, no meio daquele palácio do Planalto lá, Jesus passa e me fala assim, me segue, vem atrás de mim. A gente que não aceita que eles venham. Ainda bem que não é a gente que manda. Amém, irmão? E Jesus chama essa turma toda. Jesus chama aquele pessoal metido no petrolão, no não sei o que lazão, está com tudo toda. Sabe qual é o sonho de Jesus acerca daquelas pessoas lá que estão sendo presas por causa de desvio? Sabe qual é o sonho de Jesus? Eu vou dizer qual é o sonho de Jesus para elas. Que elas se tornem como Jesus é. Esse é o sonho de Jesus. E eu não estou dizendo nada sobre que a pessoa que erra não deve ser presa. Eu não estou dizendo nada dessas coisas, irmão. Eu não estou passando a mão por cima do erro, nada disso. Mas o sonho de Jesus para cada pessoa nesse mundo é que elas se tornem como Jesus é, o sonho de Jesus. E aí, de um outro lado, Jesus quer que você tenha um sonho. Sabe qual é o sonho de Jesus? Que você tenha um sonho. Que você tenha um sonho de ser como seu mestre. E aí, meus irmãos, Jesus passa por esses bares. O cara está na cachaça. Jesus passa, vem e fala assim, vem, me segue. Ande na minha poeira. Está entendendo? Quantas mulheres Jesus passou, vem, me segue. Mulheres que vinham todas, o quê? Daqui a pouquinho a poeira transforma, meus irmãos. Quanta gente que veio para a igreja cheia da cachaça. Não sabia nem onde estava. A gente logo arranja uns caras fortes para impedir que os caras entrem na igreja, né? Mas aí Jesus fala assim, vem e me segue. Aí o cara começa a seguir Jesus todo torto. Mas a poeira vai endireitando. E o cara, ó, a poeira de Jesus endireita a gente. Amém, meus irmãos? Irmão, nós temos que chamar as pessoas para seguir a Jesus. E entender que às vezes a gente seleciona. Os rabinos antigamente, eles selecionavam. Você pode, você não pode, você não é digno de me servir. Jesus, o maior de todos os rabinos e mestres, ele não faz esse tipo de coisa. Ele chega para a gente e fala assim, vem e me segue. Então, você escute bem e preste bastante atenção no que eu vou falar para você. Para você não interpretar errado. Ele chega e passa por um travesti. O cara é um travesti. Ele está talvez se prostituindo, ele está um homossexual, está por aí afora. Ele chega
e para essa pessoa e fala assim: vem e me segue. Ele pode seguir Jesus? Pode e deve. Sabe por que que deve? Porque a poeira dos pés vai transformá-lo em nome de Jesus. Está entendendo? Quando a gente fala que o bandido, que o político, que a prostituta, que o ladrão, que o mentiroso pode seguir Jesus, a gente não está falando que o que eles fazem, ou que essas coisas não são pecado. Eu não estou dizendo nada disso, pelo contrário. Mas eu tenho que entender que essas pessoas precisam decidir seguir Jesus. E quando elas decidem seguir Jesus, elas estão se convertendo a Jesus. E a caminhada de seguir Jesus, Jesus recebe essa pessoa do jeito que ela está, mas Jesus vai transformá-la para ela ser exatamente como Jesus é. Está entendendo isso? A poeira transforma a gente, meu irmão. Amém? A poeira vai transformando a gente. Irmão, é só olhar para você há 10 anos atrás. Você era um cara encrencado, mentiroso, roubava, desviava, traía sua mulher. O que aconteceu contigo? A poeira de Jesus. A poeira. Quanta gente aqui que já deu testemunho na igreja, que as pessoas não davam nada por elas. Pinguço, cachaceiro, isso aí não serve para nada, isso aí não vai dar nada. Quantas vezes disseram acerca de mim e pensavam sobre mim: esse moleque aí de seu Dário não vai dar em nada. Ih, coitado disso aí. Mas aí um dia Jesus falou assim para mim: vem e me segue. Aí eu falei assim: eu vou. E aí eu comecei a andar na poeira de Jesus. E aí Jesus pega aquele que ninguém dá nada, e Jesus transforma essa pessoa, e faz dele o que ele quiser. E Deus vai fazer com você algo extraordinário. Mas você precisa estar na poeira de Jesus. Você precisa colar com Jesus. Você precisa se entregar para Jesus. Eu chorava muito essa tarde. Eu tive um momento muito especial em que o Espírito Santo ministrou sobre mim a respeito da poeira de Jesus. E o Espírito Santo ministrava sobre mim, e era um momento de falar em línguas, de clamar ao Senhor, de chorar ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso ser empoeirado pelas tuas sandálias, Senhor. Senhor, eu não quero ter as coisas simplesmente, mas eu quero ser como o Senhor é. Me permita, Senhor, me ajude a ser como o Senhor é. É o desejo do meu coração, Senhor, ser exatamente como o Senhor. Meu sonho é ser como o Senhor, Jesus. Esse é o sonho do crente. Esse tem que ser o sonho de todo talmidim. Andar na poeira de Jesus. Essa poeira vai mudar a tua vida. Sabe o que o teu casamento está precisando? O teu casamento, irmãos, às vezes a gente fala sobre muita coisa. Sabe o que nossas famílias e os nossos casamentos precisam? De poeira de Jesus. Sabe o que nós maridos precisamos? Poeira de Jesus. Sabe o que as irmãs precisam? Poeira de Jesus. Sabe o que nós precisamos? Sabe o que nós líderes de células precisamos? Pastores precisamos? Poeira. Nós precisamos disso. E eu espero que você decida nessa noite. Se há alguém aqui que não tenha Jesus como seu Salvador, ou talvez por algum motivo parou a sua caminhada, ou talvez você seja aquele talmidim, aquele discípulo que está assim, Jesus está lá na porta e você está aqui. Irmão, mas quando a gente está longe de Jesus, a poeira não chega na gente. Não tem como ser transformado à distância de Jesus.
Não tem como ser. Nós vamos passar a vida toda dizendo que a gente segue Jesus. Mas o seguir a Jesus é o seguir colado com Jesus. E eu espero profundamente que você que está distante, que você decida, Senhor, eu quero sentir a tua poeira em mim. Eu quero ser exatamente como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Luiz, aí tem aquela música do Anderson Freire, Raridade? Coloca aí. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Essa música fala muito do meu coração, porque os rabinos, quando olhavam para aqueles meninos, esperavam que eles tivessem muitas atribuições, que eles fossem cultos, que eles soubessem a Bíblia toda, que eles soubessem de tudo. Mas Jesus, ele olha para a gente e não espera isso de nós. Porque na verdade ele sabe que a sua poeira vai transformar a gente. Em nome de Jesus Cristo. Você é precioso. É mais do que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Vai te abençoar. Em nome de Jesus. Eu quero que você dê uma olhada para o seu lado aí. Diz para ele, meu irmão, você é precioso. Você é mais raro do que o ouro puro de Ofir. Isso. Às vezes, irmãos, essa canção tem uma parte muito jóia que fala que às vezes a gente espera reconhecimento do mundo. Mas o Anderson Freire foi muito feliz quando ele diz que já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Isso é muito bom para a gente, é muito bom para líder, muito bom para pastor, que muitas vezes espera reconhecimento da igreja, espera ser reconhecido pela mídia, espera ser reconhecido pela família. Quantas vezes nós, não precisa ser líder não, quantas vezes nós vivemos em favor de reconhecimento, de sermos conhecidos. Mas essa canção é muito preciosa, que ela fala assim, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Olha, Senhor, quero que você feche seus olhos e que você, na mensagem que você ouviu nessa noite, você ore ao Senhor, você decida. Isso, pode voltar, Luiz, por favor? Aleluia, Jesus. Deixa Deus falar pro seu coração, tá, querido? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Coloque a mão sobre seu irmão e diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Aleluia! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te Aleluia! cair. Aleluia, Senhor! Aleluia! Aleluia, Senhor! Oh, aleluia! Oh, Deus! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Eu quero que você declare assim para o seu irmão: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai ter. Ele está aqui. Aplauda Jesus. Aleluia! Aleluia! Continue com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus! Continue orando. Essa palavra que falou no nosso coração tão profundamente. Vai falando para o Senhor: Senhor, eu quero que a tua poeira me cubra, Senhor. Eu quero orar com você que não tem Jesus, que você talvez nunca tenha feito isso, que você ainda não entregou sua vida para Jesus, ou talvez você esteja distante de Jesus, talvez você se sinta, talvez você é crente, mas você se sinta um talmidim, um discípulo que está seguindo Jesus à distância, mas aí o Jesus te chama: vem e me segue, mas me segue de perto. Eu quero orar com você que está assim. Eu queria que você viesse aqui na frente em nome de Jesus. Alguém com a gente? Pastor, eu quero orar. Quer que você ore por mim? Eu quero declarar para Jesus. Você é crente. Eu quero orar com você que é crente em Jesus, mas de uma forma muito especial, como aconteceu comigo nessa tarde. Você quer falar diante do altar do Senhor?
Você que quer se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, que a tua poeira me cubra em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Se você quer que eu ore, vem aqui na frente. Eu queria orar com você. Você não está se convertendo mais uma vez, mas aí algo fala no teu coração e que você, de uma forma muito especial, você quer dizer isso para Jesus. Você está dizendo: Senhor, que a tua poeira me cubra. Eu não quero seguir distante, de longe. Aí você vem aqui no altar do Senhor e fala assim para o Senhor: Senhor, eu quero declarar para Ti no Teu altar que o meu sonho é ser exatamente como o Senhor é. Senhor, eu aprendi nessa noite que o Teu sonho é que eu seja como o Senhor é também, Senhor. E o Senhor envia Teu Espírito, Senhor, para nos ajudar. Nós não estamos sós. A autoridade e o poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, aqui, Senhor, estão os Teus filhos. Aqui estão os Teus talmidim. Aqueles que o dia, Senhor, falou assim: vem e me segue. E eles não querem, Senhor, Te seguir mais à distância, ou só ter um nome de alguém que segue por seguir. Eles nessa noite, Senhor, querem ser empoeirados pelas Tuas sandálias, Senhor. Eles querem estar próximos, ser íntimos, ouvir a batida do Teu coração, saber os Teus desejos, Senhor. Meu irmão, eu Te abençoo de uma forma muito especial. Eu abençoo a Tua caminhada. Eu quero dizer para você e profetizo sobre a tua vida que a poeira dos pés, das sandálias do Mestre, vão transformar você poderosamente. Eu sei que talvez hoje você se sinta não aceitável, você se sinta, você não é digno, e é verdade, mas Jesus te chama mesmo assim. Jesus te quer por perto, porque Ele sabe que a poeira vai transformar você. O poder do Espírito Santo vai transformando a gente, de glória em glória, dia após dia. Eu quero deixar uma palavra para você. Mesmo que você vier a tropeçar, não saia da poeira. Não deixe a poeira. Continue aos pés de Jesus, seguindo Jesus, porque o dia a dia vai transformar você para a glória do Senhor. Eu abençoo o teu coração, eu abençoo a decisão que você fez nessa noite, eu abençoo o teu sonho de ser exatamente como Jesus é. E você será, meu irmão, porque é o sonho de Jesus transformar você para que você seja exatamente como seu mestre. Eu te abençoo nessa noite, talmidim de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Fala para o teu irmão: meu irmão, a poeira vai transformar você, a poeira de Jesus vai transformar você. Nunca esqueça, você é um talmidim de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos do louvor, vem cá, nós vamos cantar mais um cântico, em nome de Jesus. Vem cá, Jéssica. Amém, nós vamos declarar que nosso alvo é o Senhor, e tudo que nós queremos é ser parecido Glória com Ele, a Deus, amém? Senhor. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, crescer, ninguém vai me derrubar.
já desisti, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar e vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar e vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. A igreja pode dizer mais uma vez? Vou avançar e vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos orar? Os teus olhos. Senhor, nosso alvo é Cristo, Senhor. E nós, Senhor, aprendemos e decidimos, Senhor, que quando o Senhor nos chamou, vem e me segue. Senhor, nós decidimos andar na poeira das tuas sandálias, Senhor. Senhor, e nós não te largamos nunca mais, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, como nós aprendemos, que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, quando nós nos atentamos para as coisas do reino, o Senhor olha para as nossas coisas, para a nossa casa, para a nossa família de uma forma muito especial. Enquanto os discípulos cuidavam das tuas coisas, geravam outros discípulos, o Senhor abençoava a casa dos seus servos. E nós sabemos, ó Pai, que nessa semana, enquanto estaremos cuidando, seguindo os teus pés, o teu caminhar, eu sei que o Senhor vai estar cuidando da nossa casa em nome de Jesus. Que os teus filhos descansem nessa palavra. E eu profetizo sobre a tua vida uma semana de bênção, de vitória, de curas. Que as janelas dos céus abram sobre a tua casa. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua família. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus, com todas as ricas bênçãos, as maiores bênçãos do céu sobre a tua vida. Que você seja uma bênção a cada dia mais. Que o Senhor abençoe a tua família, a tua célula, em nome de Jesus, Pai amado. Pai, também o almoço que teremos domingo, Senhor, abençoa a tua igreja, poderosamente em nome de Jesus. Eu quero abençoar o dia a dia dos irmãos, as mãos dos irmãos, os pés dos teus filhos. Que onde andarem e onde tocarem, seja abençoado e seja próspero, em nome de Jesus. Eu te abençoo, querido, em nome de Jesus. Amém e amém.